Olá, pessoal, como vocês estão? Esse é o nosso sétimo vídeo. A gente já falou sobre marketing, falou sobre vendas, sobre um framework de vendas nos dois vídeos anteriores. E nesse vídeo a gente vai falar sobre operações. Se você tem um business, se você tem um negócio, se você, seja ele pequeno, médio ou grande, você com certeza, não é nem provavelmente, você com certeza faz operações. E é isso que no final do mês traz o seu resultado ou não, certo? Então, a gente vai hoje entrar no nosso framework, novamente, nosso mind map. Eu expliquei mind map nas nossas aulas anteriores, você pode vir aqui. Também expliquei sobre como fazer uma preparação semanal. Eu mesmo já fiz a minha para essa próxima semana. Super legal, então pode assistir esse vídeo, aprender a fazer, é muito bom. A gente falou sobre marketing e falou sobre vendas. E hoje a gente vai falar sobre operações, certo? Esse aqui é o framework que a gente está trabalhando. Então, se você vem aqui, ele está disponibilizado também na descrição desse vídeo. Se você vem aqui, a gente tem marketing e comunicações. Depois a gente passou sobre vendas. E hoje nós vamos falar sobre operações. Ok? Então, vamos começar aqui. Operações e uma pergunta que você tem que se fazer, que é bom você fazer ao longo, quando você começa a falar de operações, estou sendo eficiente no meu negócio? Porque operações nada mais vai ser do que você utilizar através de pessoas e dos materiais que você tem, de uma forma eficiente, transformar isso nos resultados que você quer ter através da sua empresa, certo? O planejamento de marketing, o planejamento de vendas, eles são muito importantes, mas é a operação que vai transformar aquele planejamento em resultados. Então, vamos começar aqui falando sobre as sub-áreas que a gente tem da parte de operações, né? E uma delas é a estratégia da operação. Você não simplesmente começa fazendo a operação, uma operação. Você precisa planejar a sua operação. Ah, Se você é provavelmente uma pessoa que tem um negócio muito pequeno, às vezes que é você mesmo, um microempresário, então provavelmente a operação ela está na sua cabeça e você está executando ela o tempo todo com as próprias mãos, certo? Ou às vezes você contrata uma pessoa, você explica uma parte da operação para essa pessoa e ela vai executar e você vai tentar com que essa pessoa execute da forma mais eficiente possível. Isso é operação. Com certeza você, como microempresário, também estrategizou isso na sua mente e planejou também marketing, vendas, certo? Fez tudo através de você. Bom, mas então vamos supor agora que a gente está crescendo ou que a gente quer crescer nossa empresa. Então, ou que a gente está falando de uma empresa grande, né? Então, ela vai ter que fazer a estratégia da operação de uma forma mais documental e compartilhar isso com todo o time, né? Então, ok. E a gente vem para falando da estratégia de operação e a gente também, eu coloquei até aqui um item a mais que é o que é essa gerenciamento de operações, né? Então tá, é a parte do seu business que vai estar muito preocupada em converter, então, os materiais e o labor, são os trabalhadores, em produtos e serviços de uma forma eficiente, que depois vai maximizar o lucro da organização. E dentro disso, você tem três pontos principais. O primeiro deles é, você tem que administrar seu business muito bem para criar esse high level nível de eficiência. Você também tem que estar preocupado em converter esses materiais e labor em produtos e serviços. E aí a gente está falando de maquinário, a gente está falando de processos que as pessoas têm que seguir para poder desenvolver o bom trabalho delas e, e como fazer isso de forma eficiente. E você também tem que balancear os custos com o seu lucro, certo? Com a receita que a empresa faz. Então, esse departamento de operações, ele é vital para a sobrevivência da empresa. Então, por exemplo, se o seu custo de operação está sendo maior do que a receita que você está fazendo, então pode estar tendo algum erro, pode ser de planejamento de marketing, vendas, estratégia mais corporativa ou estratégia da própria operação, do departamento de operação. Mas, perceba, se for um erro de estratégia do próprio departamento de operações e se essa receita está sendo menor do que os custos que você está tendo de operação, qual que é o problema que isso traz? Você está tendo prejuízo durante sua operação. Então, vamos aqui seguir para o próximo ponto, que é o quê? Todo o gerenciamento de operações, ele precisa também ter um roadmap. O que é? Aquele mapa de onde a operação está indo, o que vai estar contido dentro dessas operações, qual que é a timeline que essas operações vão ter. Eu falei um pouco sobre o roadmap em marketing, que também tem o seu próprio roadmap,
claro, todos os departamentos eles vão acabar juntos tendo uma grande sinergia, mas o departamento de operações também tem o roadmap dele. Quais são os projetos de operações? Então, vamos supor, a gente tem uma máquina muito velha ali na nossa linha de produção, certo? O departamento de operações pode fazer um projeto para trocar essa máquina. Então, por que que é um projeto? Por que que é algo assim? Porque você está pensando numa empresa grande, não é só comprar uma máquina, é de repente importar essa máquina, é treinar o pessoal para essa máquina, é todo realmente um projeto para fazer isso. E vamos supor que não é, a gente apenas não quer trocar uma máquina, certo? Vamos supor que a gente quer fazer uma inovação no nosso projeto. Então, existe um processo de inovação para isso, tá? Então, eu acho que o legal de você olhar para esse framework aqui é pensar, será que eu posso inovar no meu, nas minhas operações? Será que eu posso fazer algo que vai ficar eficiente? Será que aquela máquina que eu preciso comprar para as minhas operações, ela vai custar um pouco caro agora, mas ela vai me gerar um lucro maior e que ela mesma vai se pagar ao longo de algum tempo? São essas perguntas que eu quero te gerar através desse vídeo, para que juntos, né, e principalmente você consiga crescer o seu negócio, ok? E para fazer processos de inovação, para fazer processos de mudança no seu processo, você com certeza vai precisar de research, que é pesquisa. Você também vai precisar procurar tendências e oportunidades. Para onde esse tipo de processo que você está envolvido, né? Já vou falar aqui de 3 tipos de processos, de operações que a gente pode ter. Quais são as tendências que a gente tem nessas áreas? Então, vamos supor que você é uma empresa que faz produtos, certo? Que desenvolve, por exemplo, uma caneca especial ou qualquer outro tipo de produto. Então, você provavelmente tem um tipo de operação. Vamos supor que você é uma empresa de serviços, que presta serviço, como, por exemplo, desenvolvimento de software. Então, você tem um outro tipo de operação, algumas coisas vão ser incomuns, mas vão ter algumas diferenças que você precisa também estar muito aware, sempre pensar nas peculiaridades das operações para esse tipo de área. E você também pode ter uma empresa de consultoria que vai muito vai muito em paralelo com a área de serviços. Ok? Inclusive, o nome de Operations Management vem muito por causa da criação de produtos, porque precisava dessa operação muito física para a criação de produtos. Bom, então, você criou uma estratégia para o seu gerenciamento de produtos, desculpe, para as suas operações, para fazer o gerenciamento das operações. Agora, você precisa também fazer o planejamento, certo? A estratégia é aquilo que vai falar assim, ok, a gente quer ir nessa direção, certo? A gente provavelmente quer chegar a uma eficiência de 10% na nossa linha de produção, a gente quer reduzir o tempo de produção de um produto de 1 minuto para 30 segundos e com isso aumentar a produção em 50%. Essas são as estratégias, as métricas de estratégia, certo? E agora você precisa planejar. Bom, por que você precisa planejar? Porque quando você está tratando de processos e projetos, você tem que ter novos projetos para alcançar essas eficiências, esse andamento constante do seu processo. Então, você vai fazer o planejamento dos projetos que você precisa. E projetos exigem pessoas, people, e exigem ferramentas, e exigem materiais, certo? O seu processo exige um material que vai ser transformado em um produto, um serviço, ou assim por diante. E vai precisar de pessoas para fazer isso. Então, e você vai precisar planejar como que os subdepartamentos da sua empresa vão andar. Por exemplo, você pode ter a linha de produção A, que é quase que um departamento na sua empresa, ou você pode ter microdepartamentos, um que faz a cor da porta do carro, que vai fazer pintura, o outro que vai fazer a produção de um produto, como a porta do carro, e assim por diante. E um que vai fazer a montagem. Então, você tem subdepartamentos. E esses subdepartamentos vão responder ao departamento de operação. Bom, feito isso, então você já tem projetos, certo? Para poder gerar as eficiências, fazer com que tudo ande corretamente na sua empresa, as melhorias e assim por diante. E aí vai vir uma nova etapa, que depois do planejamento você vai começar a fazer, então, o assembling, que é o quê? A configuração desses times. É aqui que você também vai verificar, junto com o budget que você tem para o seu departamento, isso já vai começar a entrar aqui quando você estiver criando esses projetos.
Eu poderia até dizer que projetos, na verdade, eles não estão aqui. Eles vão estar debaixo de planning, porque é nesse momento que você vai verificar o budget, é nesse momento que você vai definir a supervisão, é nesse momento que você vai traçar quais são as milestones, que é quais são os objetivos e métricas que você quer retirar desses projetos. E esses conjuntos de projetos vão trazer os resultados que você precisa lá da estratégia do seu departamento de operações. Espero que não tenha ficado muito confuso, a gente pode voltar nisso, a gente vai voltar provavelmente nisso em outros vídeos, mas eu gostaria que você ficasse com isso em mente. Bom, uma vez que você já traçou seus processos, novos projetos, certo? A gente vai trabalhar com os processos, ok? Os processos são aqueles que não tem uma data para acabar, que nenhum projeto. Um projeto sempre tem que ter uma data para acabar, um processo não, ele vai estar sempre correndo. Portanto, você aqui vai estar avaliando como está o seu processo. Se você está criando sua empresa, você vai ter que criar os processos para sua empresa, certo? Se você provavelmente não está tendo muitos bons resultados, é porque pode ter algo errado no seu processo. Então, você vai ter que analisar o seu processo. Você faz isso a cada ano, a cada quarter, a cada trimestre. E então você precisa parar esse tempinho também para fazer essa avaliação do seu processo, ok? Bom, então aqui dentro de processo, o que a gente tem? Operational Meetings. O que ocorre? Uma vez que você já criou seus projetos lá em cima, ele vai acabar estando no seu processo, né? Aquele projeto vai começar a ser desenvolvido e ele vai entrar num processo. Então, você vai precisar ter meetings semanais para fazer avaliações dos projetos. Você vai precisar ter meetings semanais para fazer um alinhamento da equipe. Eu não sei se hoje na sua empresa você tem isso como um processo, mas se você tiver, as pessoas começam a ficar mais alinhadas com o que tem que ser feito dentro da empresa e isso torna a empresa mais eficiente e isso vai te trazer mais resultados. Ok? Então, por exemplo, em empresas de desenvolvimento de software, que utilizam a Scrum, que é uma metodologia agile, todos os dias eles fazem um pequeno alinhamento de 15 minutos. Então, as pessoas pegam, levantam em suas mesas, ou eles estão ali naquela video call, e cada um vai passar seu status em 15 minutos. Super rápido. O que ocorre? Muitas vezes essas reuniões, elas até ultrapassam esse tempo, e essa meeting acaba ficando ineficiente. Então, é importante para o gerente de projetos, por exemplo, ele está super antenado no processo para falar assim, ok, isso está ficando ineficiente. Como que eu trago essa meeting para ela ficar eficiente novamente? Então, isso também faz parte das operações da empresa, ok? Então, legal. Aí depois a gente vai para a fase de desenvolvimento do processo. Um processo pode ter mais de uma fase, um projeto, em geral, ele tem várias fases também. Você vai também, para o seu processo, colocar algumas milestones e métricas. Milestones são objetivos, né? São quase que, são datas que as coisas vão acontecer, ok? Então, por exemplo, de milestone. No dia 3 de março, eu vou ter 60 vídeos gravados. 90 vídeos gravados. Então, ok, essa é a minha milestone. Tem uma data, tem um resultado que vai ser atingido ali naquela data. E aí depois eu vou ficar medindo as métricas até chegarem lá. Quais são as métricas que eu quero para essa milestone, né? Para esse objetivo, para essa data marcante. E, inclusive, só para você entender, milestones stones, vem de stones, miles é como se você estivesse gravando em pedra o que vai estar acontecendo. Quais são as métricas que eu quero que eu vou estar utilizando para medir se eu estou chegando perto dessa milestone, dessa data importante? Vai ser o número de vídeos, no meu caso. Entendeu? Então, eu vou estar vendo, ok, então já estou com 30 vídeos. Estou atrasado? Estou adiantado? Certo? O que eu preciso fazer para que o meu processo, minhas operações me levem para o resultado que eu preciso? Legal. Está sendo feito com qualidade? Agora, como eu estou aprendendo a fazer vídeos no YouTube, talvez a qualidade ainda não esteja do jeito que você precisa, do jeito que você quer. Mas a minha qualidade ela vai aumentando. Eu coloquei um parâmetro para minha qualidade, eu estou medindo isso. Então, ela vai aumentando ao longo dos dias. E aí você vai medir a qualidade do seu processo também. Aonde que estão os bottlenecks? Aonde que as coisas estão afunilando e travando no seu processo? Um livro muito legal, eu esqueci o nome, mas eu vou colocar no, na descrição desse vídeo, e fala tudo sobre bottlenecks.
sobre afunilamento. Seu processo está documentado? Quer ver uma ineficiência no processo? É quando um novo employee, um novo empregado, ele entra na sua empresa e não tem nenhum documento, apenas, pelo menos mínimo, explicando sobre a cultura da empresa, a visão, o que ele vai fazer, qual que é a área que ele está, quais são os outros processos que ele tem que seguir. O que vai acontecer? Ele, como não vai ter esse material, ele vai ficar perguntando, ou outras pessoas vão ter que parar para poder ajudá-los. Uma forma eficiente de fazer, por exemplo, em algumas grandes empresas eles fazem, é criar uma escola. Então, logo que um novo colaborador ele entra na empresa, ele já vai direto para aquela escola, e aquela escola vai preparar o colaborador para que quando ele voltar, para quando ele estiver atuando no dia a dia dele, ele já esteja bem preparado. Eles encontraram essa forma, essas grandes empresas têm recursos para isso, mas se você não é uma grande empresa e não tem um recurso, às vezes um documento já vai te salvar horas de conversa, de diálogo. Talvez no começo até seja importante ter esse diálogo, ter essa presença, mas talvez um documento sobre o processo que é necessário vai já dar um bom norte para o seu novo colaborador e ele vai conseguir desempenhar a função dele muito melhor. Time tracking, como que você gerencia os tempos do que está acontecendo? E tooling e automation. Você está automatizando o seu processo? Alguns deles? Já existem tantas ferramentas automáticas. Se você está em marketing, por exemplo, você consegue automatizar hoje, você faz as publicações de marketing todas em um dia, você automatiza a publicação delas. Você cria o material de marketing todos em um dia e através de uma ferramenta você consegue fazer toda a automação disso para a semana. Você não precisa ficar revisitando o Instagram só para fazer uma publicação. Por exemplo, se você quer fazer publicações no Instagram todo mês, certo? Você cria todo o material, coloca nessa ferramenta, faz todo já a calendarização dessas atividades e pronto. Essa ferramenta vai lá e vai fazer toda a execução para você. Então, duas coisas, te deixou mais eficiente, certo? Essa ferramenta, e é um custo, pela minha experiência, porque eu já utilizei, é um custo super barato. Então, e gera um valor super alto para o seu processo. Você vai gerar eficiência, porque você vai planejar tudo num dia, você já vai executar tudo num dia, e não vai precisar ficar parando ao longo do mês para ter tudo isso executado. Entendeu? Então, vale muito a pena, serve inclusive para quem faz lançamento, né, de produtos, pessoas e assim por diante. Bom, a gente já falou sobre tooling e automação, então pensa, reflete, será que tem alguma ferramenta que eu possa utilizar? Quer uma dica? Converse com alguém que está no mesmo ramo, de repente ele sabe de uma ferramenta que já vai te salvar tempo, dinheiro e assim por diante. Vai ser bem legal. Workplace. Aqui, olha, as operações, você vai ter até um balanceamento, né, de trabalho, horas e resultados, mas é a operação que vai cuidar também das pessoas, a hora que elas entram no departamento delas para trabalhar em alguns dos departamentos. E, tá vendo? Olha, aqui que vai gerenciar tudo. Front desk, pessoa que está ali logo na frente da sua empresa para atender as pessoas que chegam, supplies, fornecedores e administração também. Controla toda a operação da empresa para que isso seja muito eficiente, muito bom. Então, tem que fazer algum melhoramento no escritório? Precisa fazer workshops. Olha uma ideia legal aqui. Fazer workshops de melhoramento, né? De melhorias, reuniões de feedback. Ao final de cada projeto, fazer o que foi aprendido. Lessons learned, né? Que a gente chama lições aprendidas. Vou até colocar aqui, olha. Tudo isso. Quais são as ferramentas que você precisa no seu escritório? Tem um CRM que você vai precisar? Quais são os computadores? Quais são a ergonomia? Tudo isso pode entrar dentro de operações para que as pessoas trabalhem com mais eficiência e a empresa gere um resultado melhor. Bom, depois a gente passa aqui para Legal and Compliance, que você está enviando os termos e condições para o seu consumidor, fornecedor. Os contratos do consumidor também precisam passar por operações, apesar de serem desenvolvidos e providenciados por um departamento legal ou uma empresa externa, né? Essas documentações. Bom, a gente falou de Legal and Compliance. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o seu fornecimento. Então,
o setor de operações vai cuidar da parte de fornecimento, dos fornecedores. Tudo isso está debaixo da umbrella, que é do guarda-chuva ali, de operações. Então, você tem account management, que é gerenciamento de contas dos fornecedores. Assim, você também tem do consumidor, gerenciamento de contas do consumidor. Você tem um banco de dados de quem são seus fornecedores, às vezes uma planilha. Então, está sendo cuidado provavelmente pelo departamento de operações. E você tem a documentação para você também entregar para os seus fornecedores. Olha um outro ponto de improvement, né, que é de melhoria. Será que você precisa toda vez ficar ali falando com o fornecedor, olha, faça isso, ou dessa outra maneira? Será que você não pode gerar uma documentação e dar para entregar para ele e ele vai agir de acordo com aquela documentação? E se alguma coisa mudar no seu processo, você só altera esse documento, envia um e-mail para todos os fornecedores dizendo, nosso modelo de operações mudou, por favor, leiam esse documento para que todos se adequem ao nosso processo. O mesmo para os consumidores. Olha, o nosso produto, ele mudou, a gente teve uma nova melhoria, leiam essa documentação, olha, aqui estão as melhorias, isso aqui são os valores gerados para vocês, e assim por diante. Bom, esse aqui foi um pouquinho da área de operações. A área de operações é um pouco ainda mais extensa, né? Para quem está no mercado, para quem trabalha com operações, cada tipo de empresa tem um determinado tipo de operações. Então, vamos supor, um mercado tem um tipo de operação, né? Tem alguns detalhes intrínsecos desse tipo de operação. Quem trabalha no setor de logística, de importação e exportação, por exemplo, despachante aduaneiro, tem um outro tipo de operação que também tem coisas intrínsecas a eles. Por isso que cada desenvolvimento de software é um outro ainda mais diferente. Então, cada um vai ter o seu próprio. Esse aqui só foi uma visão geral para você ter ideias sobre o seu processo. Espero que você tenha gostado. Nosso próximo vai ser falando sobre HR, que é RH, recursos humanos, e a gente vai falar um pouquinho sobre contratação. Tenha um ótimo domingo e é isso aí, tamo junto. Um beijão.